Orlando Ribeiro até montou um time super ofensivo. A ideia clara era vencer o jogo. O que ele não contava é que faltasse equilíbrio e também uma atuação mais relevante de importantes jogadores dessa equipe do Santos. Vamos analisar agora a derrota por 1-0 em Porto Alegre do Santos para o Internacional neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Talvez vocês não estejam entendendo por que eu comecei o vídeo neste ritmo, né? Sem acionar o modo full pistola, nem pedindo licença aos apoiadores. O fato é que quando o Santos joga da forma como jogou neste sábado, eu fico chateado, né? Mas eu não fico revoltado. Existem jogos que me revoltam, existem jogos que me chateiam. Quando o Santos perde ou empata, por exemplo, e até quando ganha, né? Quem acompanha o trabalho aqui do canal sabe. O que eu não estou entendendo só é uma parcela da torcida em desespero completo, né? Arrancando cílios por conta da atuação deste sábado. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, perder para o Internacional em Porto Alegre não é nada de outro mundo. Seria normal perder de 5-6-0. O Santos perdeu de 1-0. Estou comemorando o resultado? Obviamente que não, queria que o Santos tivesse ganho. Mas as pessoas estão desesperadas. Temos que fazer. Primeiro, não dá para fazer mais nada agora, certo? A temporada vai acabar, a contratação, por exemplo, só ano que vem. O time é horroroso. Não é. Eu canso de falar isso para vocês aqui. Não é horroroso. Tanto é que apresentou um bom futebol contra o Palmeiras, venceu jogando bem a equipe do Atlético Paranaense. E se não fosse uma falha e uma atuação ofensiva abaixo daquilo que a gente imaginava, o Santos podia pelo menos ter empatado. Porque o Santos não foi massacrado pelo Internacional durante a partida. Teve aquele primeiro movimento do jogo, o time da casa vai para cima e tal, mas depois a coisa se equilibrou, né? Eu vou, como sempre, dar aqui os números da partida, que, claro, não foram suficientes para o Santos vencer. 53% de posse de bola do Santos e 47% do Internacional, porque, aliás, abrindo um parênteses, é bem a cara de times do Mano Menezes e de outros treinadores brasileiros, né? Faz um gol e retranca o time. Foi o que o Santos fez, por exemplo, contra o São Paulo, né? O Lisca fez isso. O Santos achou um gol lá, fez um gol e depois ficou se defendendo o tempo todo. É esse tipo de ideia que eu gostaria de jamais ver novamente no Santos, né? Porque, além de não ter nada a ver com a tradição do clube, mostra um atraso em termos de pensamento. O mundo hoje joga de outra forma. Então esse negócio de faço um gol e me defendo, desculpa, é coisa de treinador com a mentalidade desse tamanho. Pode funcionar? Pode dar certo? Pode. Geralmente até dá para o nosso nível aqui de futebol, mas não é algo que me agrade. E não é algo com o qual eu acho que o Santos se identifique. Dito isso, o Inter fez lá 1-0, aproveitou um buraco no meio da zaga, né? O jogador veio lançado, bateu no contrapé do João Paulo e o Bauerman não conseguiu cortar. Antes o Lucas Pires permitiu também ali o cruzamento. O Luiz Felipe, eu não sei onde é que estava ali naquela posição, enfim. Uma daquelas falhas que acontece toda hora. E ainda assim o Santos, antes de começar a partida, tinha a segunda melhor defesa do campeonato. Interessante isso, né? Um paradoxo. Só que assim, a escalação que muita gente questionou, muitos elogiaram, tá? Vamos falar o português, claro. Antes do jogo, teve muita gente que, como eu penso, tentou ganhar, botou o time pra frente e tal. Na teoria, muitos elogios. E teve gente também que achou estranho, né? Mas vamos marcar com quem no meio de campo e tal. Se vocês forem olhar para o jogo, antes dos números, a defesa mais importante que o João Paulo fez foi aquela escorregada do Bauerman, que o rapaz saiu na cara lá dele, que ele fechou o ângulo e defendeu. Fora isso, teve lá grandes defesas que o João Paulo fez. O do Internacional também não fez lá grandes defesas. Teve aquele chute do Ângelo, né? Então assim, foi um jogo muito amarrado, um jogo muito de
de força, né? De pouca técnica. Né? Aqueles dois atacantes do Inter, lá, o Alemão e Pedro Henrique, os dois pareciam que estavam surtados, né? Eles corriam loucamente o tempo todo e tal. E acho que faltou exatamente um pouco disso no time do Santos. A apatia do Soteldo e do Luan era um contraposto à partida que o Ângelo fez enquanto conseguiu render fisicamente. O Ângelo foi o melhor dos atacantes do Santos, não só pelo chute, mas pelas oportunidades criadas. E o Marcos Leonardo, que é aquela coisa, briga, e o time muitas vezes não constrói para ele. Aliás, eu esperei até para gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro que minha sobrinha está aqui em casa, eu estava brincando com ela, não consegui vir antes para gravar o vídeo. Ela tem 2 anos. E porque eu queria escutar a coletiva do Orlando, né? E ele citou, né? Falou dos problemas do time, né? Citou as questões de que realmente faltou uma força ofensiva maior na equipe. Que ele tentou, foi perguntado sobre o Rodrigo Fernandes, se entrar ou não e tal, que ele imaginou uma coisa e não deu certo. Enfim, só recapitulando. Faltou ao Santos, ao meu ver, mais vibração, e aí não dá para o seu Luan reclamar, porque a carreira dele estava no lixo até outro dia. Estava no ostracismo. Né? Foi o Orlando que pôs ele para jogar de titular contra o Atlético Paranaense, que deu oportunidade dele fazer gol. E começou ele jogando também neste sábado. Né? Ele ficou lá reclamando e tal. Não tem moral nenhuma para reclamar de nada. Primeiro que não estava jogando bem, e segundo que está em débito com a própria carreira. Né? O Santos está dando uma oportunidade para ele se recuperar. Então, ele que não me arrume confusão, problema extra-campo, porque o Santos é tudo que o Santos não precisa agora. O Orlando disse que vai conversar com ele no tempo certo. E ele e o Soteldo não renderam. Né? Não sei se o Soteldo estava cansado porque viajou, voltou lá da seleção do Equador, da Venezuela, perdão. Mas o time sentiu falta dos dois. Né? O ataque não produziu. Apesar dos números, quer ver? Finalização, posse de bola, Santos 53, Internacional 47. Chutes 11-9. O Santos chutou 11 vezes, o Internacional 9. Só que o Santos acertou o gol 2 vezes, né? Além daquele chute do Ângelo, estou tentando me lembrar qual foi o outro. E o Internacional chutou 3 certas no gol. O Santos trocou um pouco mais de passes, 499 contra 452. Precisão do Santos foi de 86% contra 83% do Internacional, faltas 13-7, o Santos teve mais, cartões amarelos também, 4 contra 1, escanteio 5 para o Santos, 2 para o Internacional. Mas é aquilo, né? Impedimento, o Santos teve 1, o Santos teve 1, o Inter teve 3. O Santos teve mais volume de jogo, mas foi pouco criativo e pouco eficiente. O Internacional achou um clarão na defesa do Santos e fez o gol e ganhou a partida. Né? Não tenho nada a reclamar da arbitragem. Você vê o nível do campeonato. Esse time que aqui, neste sábado, ganhou do Santos com as calças na mão e no primeiro turno teve aquela arbitragem desse mesmo cidadão que apitou, né, o jogo desse sábado. Esse mesmo cidadão foi aquele que fez aquela lambança toda lá no jogo de ida, né, que poderia ter terminado de uma outra forma. Enfim, então assim, eu entendo a revolta do torcedor muitas vezes, eu também estou chateado, claro, gostaria que o Santos vencesse, e pelo andar do campeonato precisa ganhar do Atlético Mineiro na quarta-feira, né? Pessoal, olhando para os resultados do que interessava para o Santos, teve a derrota do Ceará, né? Que é um time que poderia se aproximar do Santos, 31, podia 34 e tal. O América está na frente. Sim, a gente, numa rodada, está longe do rebaixamento, olhando para a Libertadores, mas realmente está difícil, né? O G aqui está G8, né? O Santos está em 10º e tal, já está a 5 pontos do 8º colocado. Então, realmente uma situação difícil pensando em Libertadores da América. Enfim, não importa. O que interessa é que, assim, hoje, apesar das dificuldades, o Santos tem um time que mostra alguma organização. Alguém pode questionar as mudanças, né? O Lucas Barbosa, o Auro no lugar do Natan, não sei se o Natan já estava cansado, se ele precisou de uma outra característica ali. A opção pelo Camacho
desde o começo, mas repito, o Santos não sofreu defensivamente bombardeios do Internacional. Teve os ataques normais de jogo e o Santos tentando controlar a partida. Aliás, teve uma coisa legal que foi a estreia do Ed Carlos, né? Finalmente esse rapaz jogou pelo time principal. Pena que entrou num momento em que o time tinha dado uma desorganizada, tinha dado uma bagunçada. E acho que ele merece ter uma oportunidade, talvez jogando um pouco mais solto, né? Com um outro volante atrás dele, ele entrou na função do Sanches, né? Acho que é um primeiro passo, né? Não foi brilhante nem nada, mas foi um primeiro passo para que ele possa ser aproveitado mais vezes no futuro. De toda forma, independentemente de quem seja o técnico no ano que vem, esse time do Santos precisa de jogadores, especialmente nesse setor de meio de campo, né? Para poder abastecer o Marcos Leonardo, que é o grande atacante do Santos, que é um goleador e que a bola não chega nele. Porque ele é diferente, ele é um jogador que precisa que o time construa. Ele é diferente, por exemplo, do David, do atacante do Sub-17. Hoje, neste sábado, teve os dois jogos da ida das quartas de final do Campeonato Paulista. O Sub-15 empatou com o Desportivo Brasil fora de casa 0-0. Tem ganho de 1-0 aqui no sábado que vem. E o Sub-17 foi a Guarulhos, o jogo passou num canal no Facebook, uma página do Facebook, uma transmissão bem simples assim e tal, mas deu para assistir. E o Santos venceu por 3-1. E o David, né, que o pessoal brinca, chama de presidente David Washington e tal, fez 2. E ele é diferente do Marcos Leonardo. Ele é um cara que, se você precisar dele para o contra-ataque, ou para ele construir a jogada para ele, é diferente. Esse aí daqui a pouco está no time principal, né? Então aí você pode até mudar a característica do time quando você tem um centroavante assim. Quando você tem um centroavante que é da área, que é da proximidade do gol, você tem que construir para ele. E hoje o Santos não construiu nada. Então eu não reclamo do Marcos Leonardo, porque, como eu sempre digo, o centroavante no Santos até segunda ordem tem vida difícil. E o Orlando falou até em dado momento na coletiva que entende e está procurando escalar o time de uma forma que dê mais cooperação ao Marcos Leonardo na frente. Jogadores que possam se aproximar mais dele, fazer ali uma jogada uma jogada mais próxima, o Ângelo, o Soteldo, enfim. Ele disse que está tentando. Vamos ver se para quarta-feira ele tem sucesso nessa iniciativa. Então, felizmente o Santos perdeu, né? Um empate não seria nem tão ruim assim, mas a vitória não era nada de outro mundo. O jogo mostrou isso, mas faltou aquela atenção naquela jogada defensiva e depois faltou criatividade na frente, finalização precisa, né? O Santos chutou muito, mas chutou mal. E criar para o seu centroavante. Você tem um atacante desse quilate na área e a bola não vir construída para ele é realmente bem, bem complicado. Vamos aguardar. O time teve o Lucas Pires, teve o Luiz Felipe, teve muitas mudanças. Vou ver quarta-feira contra o Atlético Mineiro, 9h30. 9h30. Como é que o Santos consegue se virar na partida, tá certo? Falei aqui em nome também de Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, além de importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.